Ele vem, Ele vem. Eu não vejo a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de alguém gritar: o noivo vem. E eu não vejo a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de alguém gritar: o noivo vem. Olha, mas quem vem lá, saltando pelos montes? Olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá, saltando pelos montes? Olha, mas quem vem lá, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, não te deixarei. No dia bom ou dia mau, independente do final, não te deixarei. Não te deixarei. Na alegria ou na tristeza, não te deixarei. Na saúde ou na doença, não te deixarei. No dia bom ou dia mau, independente do final, não te deixarei. Na alegria ou na tristeza, não te deixarei. Na saúde ou na doença, não te deixarei. No dia bom ou dia mau, independente do final, não te deixarei. Não te deixarei. Eu não te deixarei. Pega suas mãos a Ele e declare: eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Gritar: eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir.
Glória a Deus. Osmar, você chamou Osmar, gente. Osmar Contato. Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Amém. Pastora voltando a ministrar louvor, que benção, gente. Na correria, da terça-feira, ele ensaiou e chegou aqui a sugar a bronca. Glória a Deus. Ó, nós estamos aí, vamos fazer um propósito aí, nós vamos comprar um baixo novo para a igreja, amém, igreja? Precisamos comprar um baixo para a igreja, né? O Juliano tem emprestado dele, benção, mas a igreja precisa ter o dela. O nosso baixo está muito ruim, tadinho, o Heitor é um desbravador, o Heitor é quase que um índio, falta só uma flecha para ele usar o baixo de arco e flecha ali, tadinho. Está precisando do baixo novo, e nós vamos fazer um propósito aí, vou pensar numa rifa, não sei, nós vamos fazer alguma coisa aí, quando levantar uma verba aí para comprar um baixo, em nome de Jesus, né, Heitor? Heitor é quase que é nosso musicista aqui, né? Ele é baterista, é baixista, aqui um dia é violonista, guitarrista, vai cantar também, só o começo. Ele já canta, né? Ele vai cantar aqui no culto, aqui, em nome de Jesus. Amém, Heitor? Em breve. E graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida dele, pela vida do Ministério de Música, que são pessoas que são todo mundo voluntário, gente. Ninguém ganha para fazer nada aqui. E os meninos, eles se empenham, eles estudam, ou escutam as canções. Dentro das possibilidades, a gente ensaia, né, de vez em quando, né, Fabrício? Agora a gente vai começar um novo cronograma, agora com a volta aí da pandemia, para a gente voltar aos ensaios presenciais, né? Porque, infelizmente, com essa questão da pandemia, a gente não estava se encontrando. Mas a partir desse próximo semestre, temos pessoas novas aí no Ministério de Música. É surpresa, não vou falar, é surpresa. Pessoas novas aí chegando, e louvo a Deus aí pela vida de cada um deles e delas que tem se empenhado, né? E por todos os ministérios também, gente, é uma gracinha. Ministério de intercessão, Ministério de mordomia, de ação social. Você vê o pessoal lá no infantil se dedicando na oração, na leitura da palavra. Eles vão ali sempre mandando pra gente no WhatsApp. Nosso coração enche de alegria. Se o nosso enche de alegria, imagina o de Deus. Imagina o coração de Deus. Temos visitantes hoje, pelo menos duas carinhas novas eu vi. Como é que é o nome dele? O Michael? Já veio? Era pequenininho então. Que não lembro dele, não. Porque agora ele está com a cara diferente. Glória a Deus. A máscara, né? E temos também a Yasmin. Glória a Deus. O que vamos dizer para os nossos visitantes? Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Volte sempre e traz mais uns, em nome de Jesus. Amém? Sem mais, vamos ir para a palavra de Deus. Hoje eu quero continuar falando sobre graça. E hoje eu quero falar sobre a certeza de quem Deus é. Você pode repetir com isso comigo? A certeza de quem Deus é. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia aí. Primeiramente, né, em Gênesis 3, por enquanto. E a graça que nós experimentamos todos os dias, ela nos possibilita, né, vislumbrar uma fagulha, né, do imensurável amor de Deus. A graça que nós experimentamos do horário que nós acordamos ao horário que vamos dormir, e todos os dias nós experimentamos essa graça. Elas nos possibilitam, mesmo diante das nossas inseguranças, mesmo diante das nossas fragilidades, dos nossos pecados, a graça, ela nos possibilita receber, né, um sinal do amor de Deus dentro daquilo que nós, como seres humanos, conseguimos captar. Porque nós não conseguimos captar de fato o que é o amor de Deus. O amor de Deus é muito maior do que o que a gente pensa que é. É muito maior do que a gente sente que é. E a gente olha para nós, olha para a nossa pequenez, olha para nossas fragilidades e pensa, cara, como Deus pode me amar? Como Deus pode me receber? E aí a gente entende o amor de Deus. Mas Ele ainda é muito maior que isso, né? E por vezes a gente se permite pensar, ou pela acusação de Satanás, ou pela acusação da nossa própria carne, a gente se permite pensar que a gente não é digno de ter a presença de Deus. A gente se permite pensar que a gente não consegue servir a Deus.
dentro daquilo que Ele nos pede para servir. Poxa, eu sou tão pequeno, eu sou tão falho, eu sou tão pecador. A gente entra na síndrome do cachorro velho. Caim, Caim, Caim. Né? A gente fica só chorando, só lamentando, porque a gente se permite ouvir as mentiras que o diabo fala aos nossos ouvidos, as mentiras que às vezes a nossa carne nos prega, as peças que a carne nos prega, e a gente não consegue experimentar dessa vontade. Olha só o que Gênesis capítulo 3, o versículo 8 diz. Gênesis 3, o versículo 8, mesmo assentados, a palavra de Deus diz o seguinte: ouvindo um homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? Versículo 10. E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Coloca a mão no seu coração, repita comigo: Senhor Jesus, que nesta noite eu experimente mais uma vez da tua graça, e que eu possa sentir o teu toque sobre a minha vida, e não saia daqui da mesma forma que eu entrei, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Quero pedir o Fabrício, abaixa um pouquinho o vetor para me auxiliar a fazer esse microfone, estou dando uma pitadinha aqui. Primeiro ponto que eu quero abordar com vocês a partir desta passagem bíblica é que o medo, ele partirá sempre de uma insegurança. O medo partirá sempre de uma insegurança. A palavra de Deus nos ensina que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E quando temos segurança nessa palavra, quando temos segurança nisso que professamos, nós não temos medo. É só a partir de uma insegurança. Olha comigo o versículo 10 de Gênesis 3. Ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Por isso, não tome a frente, mas permita que Deus te leve. Não tome a frente da sua vida. Não tome a frente das decisões que você precisa tomar. Não tome a frente do que você precisa fazer ou do que precisa ser feito. Não, mas precisa ser feito, ok. Mas toda vez que você for fazer algo, primeiro ore a Deus. Peça que Deus vá à sua frente. Peça que Deus tome a sua vida nas mãos dele, para então ter de Deus uma resposta e agir em cima de uma palavra. O reverendo William Webb, ele diz o seguinte: não tente segurar a mão de Deus, deixe que Ele segure a sua, deixe que Ele cuide de segurar, enquanto você se concentra no confiar. Deixe que Ele cuide de segurar, enquanto você e eu nos concentramos em confiar. É muito lindo isso daqui. Porque quando eu aprendo que confiar em Deus é o que eu preciso fazer, logo eu entendo que confiar em Deus é o mesmo que pegar nas mãos dele. E infelizmente essa geração, ela nasceu em uma época em que se pregava muito a respeito da busca pelas mãos de Deus, na busca por aquilo que Deus poderia fazer, ou pode fazer. Infelizmente, a geração 2000 nasceu em um tempo em que se pregava que a bênção era mais poderosa, ou era mais importante do que o abençoador. Em que aspecto era mais importante? No falar. E as pessoas aprenderam a ir à igreja por motivo da necessidade. As pessoas aprenderam a ir à igreja por aquilo que a igreja oferecia.
por aquilo que a igreja poderia dar. E por isso é tão comum nós vermos pessoas dessa época que já passaram em 1, 2, 3 igrejas, 4 igrejas, 5 igrejas. Porque a partir do momento que aquela igreja deixa de oferecer aquilo que aquela pessoa está buscando, a partir do momento que a igreja deixa de ter benefícios, essa pessoa passa a buscar esses benefícios em outro lugar. Porque ela não está ali por conta do abençoador, ela está por conta da bênção. Mas quando eu entendo que se minha mão está sendo segurada pelas mãos de Deus, quando eu entendo que a minha confiança está nele, meu irmão e minha irmã, eu não preciso preocupar com a bênção, porque ela vai me seguir por onde eu for. Eu não preciso preocupar com a cura, porque mesmo se a cura não vier, a minha mão está na mão dele. Mesmo se a porta não abrir, a minha mão está nas mãos dele. Mesmo se não aconteceu o que eu desejo que aconteça, eu entendo que o que aconteceu está no propósito de Deus para a minha vida. Está no propósito de Deus para aquilo que Ele escreveu para mim. Adão, ele tomou a frente da vida dele. E isso gerou um medo no coração dele. Quando ele toma a frente, quando ele decide entrar com o seu interesse, quando ele decide entrar com com o seu desejo, automaticamente ele anula o interesse e os desejos de Deus para a vida dele. E isso gera medo no coração dele. Isso gera ganância, interesse. Em Gênesis capítulo 3, o versículo 4, se você puder abrir, abre aí. Gênesis 3, o versículo 4, diz o seguinte: disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dela comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Reginaldo, mas quem tomou a frente segundo que você está lendo foi a mulher. Mas se você volta no capítulo 2, você vai entender que a autoridade da terra, não era autoridade sobre o casamento, não era autoridade sobre as plantas, era autoridade sobre a terra. Isso é muito forte, gente. Hoje, mal e mal, a gente tem autoridade sobre a nossa vida. E Adão tinha autoridade sobre a terra. A decisão foi dele, sim. Tanto é que quando a Bíblia fala sobre o pecado, ela diz que veio por meio de quem? De Eva ou de Adão? De Adão. Por meio de um só homem entrou o pecado, a Bíblia diz. Por meio de um só homem. A Bíblia não fala que foi por meio de Eva. Eva se permitiu sim ser usada? Sim, se permitiu. Eva se permitiu sim entrar na cilada de Satanás? Ela deu ouvido para o que o diabo falou? Ela deu ouvido para o que o diabo falou. Mas a decisão final era de quem? Do homem. Mas como nós bem lemos, a palavra diz que ela viu que a árvore parecia agradável ao paladar. Olha a ganância, olha o interesse. Ela viu que era atraente aos olhos. E que além disso, a Bíblia diz que além disso, desejavam para dela se obter discernimento. E se você ler aqui com mais atenção em outras versões, nessa própria versão, a palavra de Deus no versículo 5 diz: Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Que para mim é o maior pecado de Adão. Ter comido da fruta é o menor dos pecados. Porque o que o diabo está dizendo aqui para Eva é: se você comer, você vai ser igual a Deus. E o ser que quis ser igual a Deus caiu e foi para o inferno, e junto com ele levou 1/3 do céu. Aqui eu aprendo que mesmo se eu não tomar a rédea dos meus desejos, como o apóstolo Paulo nos ensina, se eu não refrear
os meus desejos, se eu não conseguir mortificar a minha carne, é normal e natural que eu deseje ser igual a Deus. É normal e natural que eu deseje tomar a minha vida e fazer dela o que eu bem entendo. Mas Deus já tem um plano para mim, não interessa, eu quero viver o que eu quero viver. E esse pecado de você querer ser igual a Deus, ele te cega, ele nos cega para tudo que tem à nossa volta. Adão ficou cego. Adão ficou cego. Ele não se lembrou das palavras de Deus, quando Deus diz para ele: pode comer de tudo que você quiser, tudo isso aqui, eu confio nas suas mãos, apenas desta árvore não comerás. É por isso que a gente fala que o cara, quando é adúltero, ele tem a síndrome de Adão. Ele tem uma mulher, mas ele quer as que não pode. Adão tinha centenas de frutos para comer, e ele quis uma que ele não podia. E quando ele decide comer, a desobediência, para mim pessoalmente, eu e a pastora concordamos com isso, que eu já conversei com ela, é o menor do pecado nesse ponto, porque aqui ele quis tomar a posição de Deus na vida dele, ele quis ter discernimento do bem e do mal, e isso gerou nele, na vida dele, muitas consequências. Tenha sempre em mente o que Deus pensa ao seu respeito, para que você e eu não caiamos nessa cilada, de entrarmos nessa onda, de obter discernimento, a ponto de sermos igual a Deus, porque uma coisa é a palavra de Deus nos ensinar que nós precisamos ser igual a Ele. A Bíblia diz: sede santo, porque o vosso Deus é santo. E aqui a gente já estudou que esse santo é kadosh, é separado. Isso é outra conversa, porque igual ao nosso Deus não existe. Você pode dizer isso comigo? Igual ao meu Deus não existe. Não tem outro Deus igual ao seu. Ele é único. Ele é único. Ele é o único Deus. Ele é o Deus mais poderoso de qualquer outro reino que exista. Existem deuses com D minúsculo. Existem deuses com D minúsculo. Principados e potestades. Príncipes do inferno. Mas esses não têm autoridade nem sobre a sua vida, se você não permitir. Não tem autoridade nem sobre seu casamento, sobre os seus relacionamentos, sobre a sua profissão. Eles não têm poder de fazer nada contra você, se você não permitir. Por isso, então, tenha em mente o que Deus pensa ao seu respeito. No versículo 15 do capítulo 2 de Gênesis, a palavra de Deus diz isso que eu disse aqui para vocês. Ela fala: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Quem em sã consciência coloca um bem na mão de uma pessoa, sabendo que essa pessoa vai fazer coisa errada com esse bem? Você faria isso? Nós não faríamos isso. Você colocaria uma pessoa para cuidar da sua casa durante um fim de semana, se você soubesse que essa pessoa ia roubar a sua casa? Você não faria isso. Por que então Deus faria isso com Adão? Se Deus fez com Adão, é porque Deus confiava que Adão poderia cuidar melhor do que qualquer outro ser que existia da terra. Se Deus colocou nas mãos de Adão, é porque Ele confiava que Adão faria da terra o que ele desejou. Pois bem, Deus colocou nas suas mãos a sua vida. Deus colocou nas suas mãos a vida da sua família. Para quem é pai, Deus colocou nas suas mãos a vida dos seus filhos, porque Ele confia que você fará dessas vidas algo tão maravilhoso quanto Ele faria. Deus colocou a sua vida nas suas mãos, porque Ele te deu o livre-arbítrio. Deus não decide por você, Deus não decide por mim. Ele nos permitiu decidirmos por nós mesmos, porque Ele confia na gente.
Ele sabe que nós podemos ter o senso do bom, do que é razoável, do que é belo, e escolher por esse caminho. Quando Deus olha para você, quando Deus olha para mim, Ele vê em nós o que Ele criou. E se há algo que está distorcido do que Ele criou, a reformulação, a reconstrução não depende dele, depende de você e de mim. E os meios, sim, você vai encontrar nele. Joelho no chão, cara na palavra, jejum e oração. Isso tudo nos leva de volta para aquilo que Ele criou, para aquilo que Ele fez e moldou para que nós fôssemos. Por isso que Deus dá o jardim para Adão, que Ele sabia que Adão tinha potencial, Adão tinha inteligência, capacidade de cuidar daquilo que Ele criou. Em Jeremias capítulo 29, 11, a palavra de Deus diz, você pode abrir Jeremias capítulo 29, versículo 11, é importante que você leia. Louvado seja Deus. Jeremias 29, versículo 11, a palavra de Deus diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. O versículo 12, então vocês clamarão a mim, aqui é a nossa parte, aqui está a nossa parte, ok? Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Versículo 14, aqui é a parte de Deus, e eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro, eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares, para onde eu dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Aqui a palavra foi para o povo de Israel, para o povo de Deus. Quem aqui é povo de Deus? Deixa eu ver. Glória a Deus. Então, se você é povo de Deus, essa palavra também é para a sua vida, essa palavra também é para o seu coração. Eu é que sei que pensamento tem ao seu respeito, pensamento de paz, pensamentos de lhes dar um futuro, de não lhes causar dano. Sabe o que o diabo fala para nós? Deus não te ama não. Você acha que Deus se importa com você? Você acha que Deus se importa com o seu futuro? Deus está nem aí para você. Sabe o que o diabo fala? Você não é talentoso nada, você não sabe nada, você é burro, você é burra. Olha para você, você acha que você pode fazer alguma coisa para Deus? E em nome de Jesus, se você tem escutado esse tipo de acusação, nessa noite vai cair por terra. Porque a palavra de Deus diz que o que Ele pensa ao seu respeito é fazê-lo prosperar e não lhe causar dano, é de te dar um futuro e esperança. Isso é o que Deus pensa ao seu respeito. Só que para que você e eu, para que nós possamos ter em mente quem Deus é, nós precisamos fazer o que o versículo 12 nos ensina: clamar, orar. Nós precisamos procurar a Deus. Esse deve ser o nosso papel. Eu acho engraçado pessoas que falam assim: ah, mas Deus não está preocupado comigo não, mas vive dentro do boteco, não tem uma atitude de buscar a Deus, não tem uma atitude de estar na presença de Deus, não tem uma atitude de ir até a casa de Deus.
Pessoas que criticam o evangelho porque ouvem notícias, ouvem informações diversas nas redes sociais, das pessoas na televisão. Pastor, estava falando sobre isso, acho que foi com o Fabrício esse dia, não sei se foi com o Juliano. Pastor vai lá e rouba, e todo pastor é ladrão. O irmãozinho vai e cai, e todo irmão é pecador. Nós somos de fato pecador. Mas quando nós entendemos quem Deus é, quando nós entendemos o que Deus pensa ao nosso respeito, essas coisas não abalam não, essas coisas não nos esmurecem não nos deixa para baixo, porque a gente sabe quem Deus é, e o que Ele pensa ao nosso respeito, porque a gente sabe o que Deus quer para as nossas vidas. Sabe, se você não sabia, eu estou aqui te dizendo hoje. Entenda algo, Deus, Ele virá ao nosso encontro. Deus virá ao seu encontro, amém? Deus virá ao seu encontro. Em Gênesis capítulo 3, versículo 8, a palavra de Deus diz: e ouvido um homem e sua mulher os passos do Senhor, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia. Deus, Ele sempre veio ao encontro da humanidade. Quando Deus nos cria, quando Deus cria o homem, Ele cria o homem para estabelecer com o homem algo que ele não tinha ali no céu. Ele cria o homem para ele receber a reciprocidade do amor que Ele mesmo é. Ele cria o homem para que o homem visse nele o amor e entendesse que pelo amor dele o homem foi criado. E dessa forma o homem desse glória a Deus. Então você entende o que o diabo quis destruir? O que o diabo quis destruir? A semelhança. A palavra de Deus nos ensina que Deus nos fez a sua imagem e imagem foi destruída? Não foi. É só você olhar para o lado. Temos as nossas características, cada um é bonitinho de um jeito, bonitinho de outro, uns têm cabelo em branco, outros não, mas todo mundo tem o que todo mundo tem. Tudo igual, todo mundo tem um nariz, 2 olhos, 2 orelhas, 2 braços. Infelizmente alguns nascem sem, mas não nasce porque Deus não quis, porque nasceu sem, mas era para ter. Então a imagem não foi destruída, mas a semelhança foi. Que a partir do momento que o homem dá ouvido para o diabo, ele deixa de dar a glória a Deus. Agora aquela reciprocidade que existia entre o homem e Deus deixa de ser cumprida. Sabe, essa é uma das melhores partes da novela Gênesis. A Vanessa principalmente, a pastora, ficou presa nessa parte algumas semanas. Quando Adão, de volta, ele reconhece o erro dele e reconhece que precisava de Deus, e Deus responde. Mas hoje houve uma lacuna até que isso acontecesse. Adão foi banido do jardim do Éden. Adão não tinha mais a presença de Deus andando com ele todos os dias. Não tinha como. O pecado de Adão, aquilo que Adão fez, tirou a oportunidade de ele dar a Deus a glória e a honra. Porque agora ele era uma vergonha. Agora ele não era mais aquele ser que Deus criou. Ele era alguém que ele decidiu ser. Ele era alguém que ele decidiu fazer. A vida dele não estava mais nos trilhos que Deus havia colocado. Agora estava andando conforme ele havia decidido. E aqui é o perigo. E aí você vai ler na Bíblia guerras, homens matando homens, o próprio filho dele matando outro filho. Você vai ver na Bíblia Deus tendo que destruir a humanidade para reconstruir de novo e recomeçar. Porque chegou um momento que o pecado ele era tão alto, chegou um momento em que a falta de reciprocidade era tão grande, a falta de dar glória a Deus era tão grande, que Deus precisou destruir e refazer. E louvado seja Deus que, por amor ao homem, o próprio Deus fez um compromisso e uma promessa,
de não destruir novamente. Porque, eu não sei se você concorda comigo, se não fosse a promessa de Deus para Noé, a humanidade já havia sido destruída outras milhares de vezes. Se não fosse a promessa de Deus a Noé, possivelmente eu e você não estaríamos aqui. O livro O Obstinado Amor de Deus, escrito pelo teólogo Brennan Manning, acho que é assim que fala, eu não sei falar inglês, mas é um livro que eu estou lendo e é muito bom. Te indico O Obstinado Amor de Deus. É o mesmo autor de O Evangelho Maltrapilho. Ele diz o seguinte: o Mestre não nos quer perfeito, apenas verdadeiros. Ainda assim, às vezes é tão grande o nosso esforço por agradar a Deus e por impressionar as pessoas, que vemos nossa energia sugada e nós mortificamos a razão da nossa exterioridade escorregadia e de nossa hipocrisia interior. O que ele quis dizer com isso? Que nós deixamos de ver quem somos de verdade e supervalorizamos quem gostaríamos de ser. E qual que é o perigo disso? Quando eu supervalorizo, agora eu sou um crente, sou seminarista, sou ministro de louvor, eu sou discipulador dos meus amigos, glória a Deus, amém. Quando nós supervalorizamos isso, nós corremos o risco de não ver quem nós somos de verdade. Que ainda, mesmo estando em um lugar de paz, mesmo você hoje estando com um casamento restaurado, amém? Mesmo você estando com a família na igreja, amém? Mesmo você estando no trabalho que você desejava, amém? Mesmo você estando bem em Deus, mesmo nós estando bem em Deus, nós não podemos deixar de olhar para quem nós somos. Por mais que o sangue de Jesus seja derramado sobre as nossas vidas todos os dias, que a graça de Deus nos permita viver as misericórdias deles que se renovam a cada manhã, por mais que vivamos todos os dias o amor imensurável de Deus, ainda assim continuamos sendo pecadores, ainda assim continuamos sendo falhos, e é por isso que a palavra de Deus nos ensina: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. A Bíblia diz em Tiago: fiquem atentos, porque o vosso inimigo, o inimigo das vossas almas, está ao derredor, como um leão que ruge buscando tragar. Nós precisamos tomar cuidado todos os dias. E como nós faremos isso? Entendendo que Deus vai voltar. A qualquer momento Jesus pode voltar, e se você e eu não estivermos preparados, se você e eu não estivermos prontos, corremos o risco de ficar. Reginaldo, o que é estar pronto? Lutando contra o pecado, lutando contra o desejo de fazer algo que você sabe que é errado, lutando contra o desejo de fazer algo que você sabe que vai te tirar da presença de Deus. E você sabe o que te tira da presença de Deus. Eu não preciso te falar, enumerar. Eu sei o que me tira da presença de Deus. Então o que eu preciso fazer? Se eu tenho consciência de que Jesus vai voltar, eu preciso entender que eu preciso lutar com todas as minhas forças. Porque se eu piscar o olho e ele voltar, e eu não estiver lutando, eu fico. Porque diferente dessa época em que Adão ficou sem Deus, diferente dessa época em que Adão ficou sem a presença de Deus vindo todos os dias, hoje o Espírito Santo todos os dias vem nos incomodar. Ei, vamos orar? Vamos ler a Bíblia? Ei, vamos lá falar um pouquinho comigo? Porque existe uma promessa de que Ele virá. Existe uma promessa de que Ele virá e Ele te levará com Ele. Amém? Quantos aqui vão? Em nome de Jesus. Eu vou em nome de Jesus. Mas eu preciso entender. Eu preciso ter consciência de quem eu sou, para que eu veja que eu não estou pronto. Em nome de Jesus, Eliel, com 60 anos de crente, eu vou entender dessa mesma maneira. Com 80 anos de cristianismo, eu vou entender: eu não estou pronto, Fabrício. Eu preciso melhorar hoje, eu preciso melhorar amanhã, eu preciso ser melhor amanhã, e depois de amanhã, e depois eu preciso ser melhor todos os dias. Não para que
as pessoas vejam que eu sou melhor, não para que as pessoas vejam que eu estou melhor, não para que as pessoas vejam que eu sou o cara, não, porque eu sei que se eu não estiver dessa forma, se Jesus voltar e eu não entender isso, eu fico. Para experimentarmos o amor de Deus, nós precisamos ter consciência de quem somos. Deus sabe quem somos, conhece as nossas fragilidades, e mesmo assim, Ele deseja ter um encontro conosco. Em 1 João capítulo 2, versículo 28, a palavra de Deus diz: filhinhos, agora permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Para não ficar nas minhas palavras, o apóstolo João está dizendo, para que eu e você não sejamos envergonhados, para que eu e você não sejamos envergonhados, permanecemos nele, permaneçamos nele, firmes nele, confiante nele, de que ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas, de que ele é o alfa e o ômega, de que ele é quem pode nos salvar de nós mesmos. É ele, somente ele. Ele voltará. Será que nós estaremos escondidos como Adão e Eva, ou estaremos à espera dele? Será que nós estaremos com medo ou confiantes de que o amor dele prevalece sobre todas as coisas? Ter consciência de quem Deus é nós entendermos o que Hebreus capítulo 4, versículo 3 diz: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos, daquele a quem havemos de prestar conta. 1 Pedro capítulo 3, versículo 12 diz: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Saber que Ele está consciente de todas as coisas é muito bom, porque Ele vê o nosso esforço, Ele vê aquilo que temos feito, e Ele nos recompensa por isso. Não precisaria, mas Ele nos recompensa. Toda vez que oramos, toda vez que o buscamos, toda vez que nós viemos à igreja, Ele nos recompensa. E essa recompensa, ela não está limitada a uma bênção, ela não está ligada a uma palavra profética, ela não está. Essa bênção, ela é a presença dEle nas nossas vidas, e é o que nós precisamos, amém? Porque se temos Ele, temos tudo. Então Ele sim, Ele responde à nossa busca. E qual que é a problemática de saber que Ele está com os olhos em todas as coisas? Qual que é o problema de saber que Deus vê tudo? 1 Pedro capítulo 13, versículo 12, parte B: mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. E se nós não nos policiarmos, nós entramos dentro dessa regra. Porque não pense você que você é bom. Jesus em Lucas diz para o jovem rico: não há nenhum bom senão Deus. Nem Jesus se coloca como uma pessoa boa. Porque se você se recordar, o jovem vem e fala: bom mestre, ele fala: não, eu não sou bom. Não há nenhum bom senão Deus. Todos nós precisamos de Deus, todos nós precisamos desta bondade de Deus, todos nós precisamos deste amor que nos condiciona e nos impulsiona a fazer a vontade dEle. E quando nós fazemos isso, nós temos certeza de que se Ele voltar, nós não nos esconderemos, amém? Nós temos certeza de que se Ele voltar, nós estaremos prontos, confiantes, para que nós possamos ir com Ele. Por isso, o pedido do Espírito Santo ao nosso coração essa noite é: não cesse de clamar e buscar a Deus. Entenda que não existe impossível para Deus. Ah, mas está tão difícil, Reginaldo, minha vida está tão complicada, eu estou passando por tantas coisas. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. A palavra de Deus em Filipenses capítulo 4 fala sobre dificuldades, fala sobre adversidades, mas fala sobre alegria também.
E ela termina dizendo: tudo podemos. Vamos encerrar com essa leitura? Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Aleluia. Ele virá e eu tenho certeza, eu tenho confiança em Deus de que Ele levará essa igreja com Ele, amém? Filipenses 4, versículo 13, vamos ler aqui um pouquinho antes, no versículo 10, a palavra de Deus diz: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Versículo 12: sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Agora sim, comigo, 1, 2, 3 e... tudo posso naquele que me fortalece, amém? Seja na necessidade, ou seja na abastância, seja na tristeza ou na alegria, se nós nos alicerçarmos nele, confiarmos que iremos com ele para o céu, nós podemos dizer: tudo posso naquele que nos fortalece. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos e ter uma breve palavra de oração para o Senhor, entendendo que não existe impossível para Ele, entendendo de que se você clamar, Ele te ouvirá. Por isso, abra a tua boca e diz para Ele o que você necessita nessa noite. Abra a sua boca e fala para Ele: Senhor, eu preciso de um milagre nessa noite, eu preciso disso na minha vida. O Senhor tem feito tanto por mim, o Senhor tem feito tanto pela minha família, mas nesta noite, Senhor, eu estou aqui e eu quero aproveitar essa palavra para dizer: transforma isso, muda isso. Fale com o Senhor enquanto eu canto uma canção, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Vem, Deus, em nome de Jesus, sobre a mente do teu filho e da tua filha nessa noite. Traga sobre ela, Senhor, a intenção correta. Traga sobre essa pessoa que está aqui nessa noite, Senhor, a revelação de quem Tu és. Em nome de Jesus, Pai. Venha nos socorrer. Venha nos socorrer, Deus, de nós mesmos. Quando nós, ó Deus, decidimos ouvir a voz, ó Deus, do nosso interior, e não a voz do Teu Espírito, Deus, que o Senhor venha nos socorrer. Quando nós decidimos ouvir, ó Deus, a voz do inimigo, que o Senhor venha intervir, ó Deus, e nos lembrar desta palavra, de que somos amados por Ti, de que o Senhor ama a todos aqueles que estão à nossa vida, e de que o Senhor não quer que nenhum se perca. Fale com Ele, conte a Ele aquilo que você precisa, conte a Ele aquilo que você necessita essa noite. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, e o que diz sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra teu querer. Se você puder, faça essa oração comigo essa noite. Quando tudo
Pode aplaudir o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Pastora, ora aqui por nós, em nome de Jesus, com base nessa palavra. Pai, mais uma vez, Senhor, nós levantamos a nossa voz em oração, nos colocando, Senhor, diante de Ti, pedindo, Senhor, que o Senhor nos ajude a compreendermos dia a dia, Senhor, os Teus propósitos, a Tua palavra, a Tua vontade para a nossa vida, Senhor. Pai, Tu és, como nós acabamos de cantar, o Deus que nos sustenta, um Deus que pode todas as coisas e que nos ajuda, Senhor, a caminharmos e a suportarmos qualquer dificuldade, qualquer situação. Pai, ensina-nos a andarmos segundo os Teus propósitos, a andarmos contentes, independente da situação que estamos enfrentando, Deus. Obrigada pela Tua graça, obrigada pelo Teu amor derramado em nossas vidas. Nós nos entregamos a Ti, nós nos dedicamos ao Senhor. Nós, ó Pai, nos colocamos à disposição do Teu Santo Espírito a nos levar ao centro da Tua vontade. Ajuda-nos, guia-nos. Nós te pedimos isso nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu tenho que pegar, vou ter que me esforçar, né, para alcançar o rapaz aí. Aprendeu direitinho. Glória a Deus, eu estava ali agora agradecendo ao Senhor, porque a gente às vezes não entende, né, o caminhar do Senhor, os seus propósitos. E o tempo que eu precisei de me ausentar, foi um tempo de tanto crescimento do Reginaldo, foi? Deus o levantou com unção, com ousadia, levantou ele também na palavra, que era o desejo dele. Ele sempre falava para mim, eu não quero ser conhecido apenas como ministro de louvor, eu também tenho, né, a palavra do Senhor fincada no meu coração, quero pregar a palavra. E de maneira forçada, Deus o levou a fazer isso, e glória a Deus que Deus tem levantado e falado tanto conosco nesse tempo, enquanto ele está aqui assumido. Amém? Queridos, vamos ficar de pé. Domingo que vem, Dia dos Pais, traga o papai. Ô Fabrício, traz seu pai. Seu pai já está aqui. Oh, glória a Deus. Ei, Donizete, hein? Deus é bom, né? Mas
você que não está com o papai aqui, como é o caso da Luda e do Fabrício, quero te convidar também, se você puder, trazer o seu pai, né, às vezes o esposo, para nós estarmos juntos cultuando ao Senhor e dando oportunidade para essa pessoa tão querida no teu coração estar ouvindo a palavra do Senhor. Amém? Sobre as crianças, nós ainda vamos permanecer como estamos. Tá bom? Tá, Juliana? Quiser trazer os meninos e deixar no colo, como algumas mães estão fazendo, deixando na cadeira sozinho, pode trazer, pode continuar trazendo. Só a gente não vai liberar ainda a salinha, mas já estamos nos programando, já vamos sentar essa semana para conversar sobre a volta, sobre o retorno da salinha, e em nome de Jesus tudo vai acontecer no tempo certo. Coloca a tua mão em posição de receber. Que o grande amor de Deus, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre nós que estamos aqui adorando e cultuando o Senhor. Amém. Amém? Recebe essa bênção para você. Escola Dominical, 10 horas da manhã, no domingo, online, tá? E a gente conversa no grupo sobre isso. Deus abençoe, graças a Deus.